O café Esquina do Sol era simples, pequeno, mas cheio de alma. As mesas de madeira tinham marcas do tempo. O cheiro de café fresco misturava-se ao de pão quente. E por trás do balcão, Ana trabalhava desde antes do amanhecer. Tinha 28 anos, sorriso fácil e o olhar de quem já aprendera a disfarçar o cansaço com gentileza. Naquela manhã, o movimento era intenso. Gente apressada, vozes pedindo cappuccinos, moedas tilintando no caixa. Era só mais um dia comum, até ele entrar. Um senhor idoso, de terno gasto e chapéu nas mãos, apareceu na porta. Parecia perdido. As pessoas desviavam, sem paciência para alguém que caminhava devagar. As mãos dele tremiam ligeiramente, e o peso das 2 malas que carregava parecia maior que sua força. Ana reparou, mesmo de longe. A pressa dos outros contrastava com a calma do velho, que observava tudo como quem tenta reconhecer o mundo depois de muito tempo longe dele. Ela enxugou as mãos no avental e atravessou o balcão. "O senhor precisa de ajuda?" perguntou com aquele tom que mistura respeito e ternura. O velho sorriu de leve, meio constrangido. "São só as malas, pesadas demais para mim." "Deixe comigo." Ana pegou as alças, ajeitou as malas ao lado da cadeira mais próxima e convidou. "Sente-se, o senhor parece cansado." "Mais do que eu gostaria de admitir," ele respondeu, ajeitando o chapéu sobre o joelho. Ana serviu um copo d'água e um café preto sem perguntar. "É por conta da casa." O homem a olhou surpreso. "Mas eu nem pedi." "Tem coisa que a gente não precisa pedir." Ele riu. Um riso rouco, bonito, cheio de história. Ficaram alguns minutos em silêncio, até que ele tirou do bolso um lenço antigo e limpou os óculos. "Sabe, moça, quase ninguém para ajudar um velho com malas, mas você parou. Talvez porque eu saiba o que é carregar peso demais," ela disse sem pensar. O olhar dele mudou. "Seu nome é Ana, certo?" Ela se espantou. "Como o senhor sabe?" "Está no crachá," respondeu com simplicidade. "Mas há algo mais. Seu jeito me lembra alguém que eu conhecia há muito tempo. Alguém que acreditava que gentileza podia mudar o destino das pessoas." "Meu pai dizia isso," Ana respondeu. "Mas ele se foi cedo demais para provar." O homem assentiu como se entendesse mais do que ela imaginava. Tomou o café devagar, saboreando cada gole como quem saboreia uma lembrança. Quando terminou, levantou-se com esforço, ajeitou as malas e deixou uma pequena gorjeta. "Não precisava disso," Ana disse, devolvendo o dinheiro. "Preciso sim," ele insistiu. "Porque tem coisas que a gente só paga com gratidão." Ela sorriu sem imaginar que aquele gesto simples mudaria sua vida. O velho caminhou até a porta, olhou para o céu nublado e murmurou. "Amanhã, o sol vai brilhar de outro jeito para você." Ana apenas riu. Tomara seu... Mas ele já estava saindo. "Chame-me apenas de Augusto," respondeu, sem virar o rosto. Naquela noite, quando fechou o café, Ana ainda pensava no senhor de fala calma e olhos gentis. Sentiu algo diferente no ar, como se uma nova página tivesse virado sem aviso. Não sabia o que viria, mas dentro dela havia uma sensação estranha, mistura de curiosidade e pressentimento. O dia seguinte começou como sempre. O mesmo despertador barato, o mesmo café preto amargo, o mesmo ônibus lotado. Mas quando Ana chegou à Esquina do Sol, algo estava fora do lugar. 3 carros pretos estavam estacionados em frente ao café. Homens de terno escuro e óculos fumê conversavam entre si. Um deles segurava um envelope grosso. Outro observava o interior pela vitrine, como se procurasse alguém específico. "Será que é a inspeção da prefeitura?" perguntou Júlio, o cozinheiro, meio nervoso. "Não parece," respondeu Ana com o coração acelerando. Os homens entraram. O ar pareceu mudar de temperatura. "Bom dia," disse o mais alto com voz firme. "Estamos procurando uma funcionária chamada Ana Souza." O café inteiro silenciou. Todos olharam para ela. "Sou eu," respondeu, tentando disfarçar o tremor na voz. O homem se aproximou devagar e abriu o envelope. "Temos uma mensagem para você." De dentro tirou uma carta dobrada, lacrada com um selo dourado. Ana segurou o envelope sem entender. "Quem enviou isso?" perguntou. O segurança olhou para ela, sério, mas com um leve sorriso. "Um senhor. Disse apenas que você o ajudou com as malas." O coração de Ana disparou.
O nome Augusto ecoou na mente dela como um segredo prestes a se revelar. As mãos de Ana tremiam quando tocaram o selo dourado. O papel era grosso, pesado, diferente de qualquer coisa que ela já tivesse recebido. O café inteiro observava em silêncio, como se estivessem diante de um mistério coletivo. Júlio, o cozinheiro, se aproximou pela lateral do balcão, enxugando as mãos no avental. Abre logo isso, mulher. Tá todo mundo morrendo de curiosidade. Mas Ana hesitava. Havia algo de solene naquele envelope, como se cada movimento precisasse de respeito. Finalmente, puxou o lacre com cuidado e desdobrou a carta. A caligrafia era elegante, firme, escrita à mão. Ana, ontem você me ofereceu algo que o dinheiro não compra. Humanidade. Hoje é minha vez de devolver o gesto. Por favor, feche o café agora e venha comigo. Confie. Augusto. Ela releu 3 vezes sem acreditar. Fechar o café, agora, do nada? Murmurou. O homem de terno, o que segurava o envelope, respondeu com calma. Temos instruções para levá-la a um local específico. Ele pediu que fosse imediato. O silêncio virou murmúrio entre os clientes. Uma senhora soltou um: "Meu Deus, será que é sequestro?" Júlio olhou para os seguranças desconfiado. E se for golpe? Tem tanto maluco nesse mundo. Ana sentia o coração bater forte, mas algo dentro dela dizia que aquele velho não era um maluco. O jeito como ele falara, o olhar sereno, a gratidão sincera, tudo nele parecia verdadeiro. Mesmo assim, ela respirou fundo e perguntou: "Posso ao menos saber para onde vamos?" O homem respondeu: "O senhor Augusto deixou o endereço no carro. Ele pediu apenas que confiasse. Disse que o destino é um lugar onde as pessoas boas são lembradas." Júlio se aproximou e sussurrou: "Não vai sozinha, Ana. Isso tá estranho." "Eu sei, mas, se for o que eu estou pensando, talvez essa seja a única chance de mudar alguma coisa." Ela tirou o avental, ajeitou o cabelo e olhou para o café. "Júlio, cuida daqui por mim. Se eu não voltar em 2 horas, chama a polícia. Você vai mesmo?" "Vou." Os homens abriram caminho até o carro preto estacionado em frente. Ana entrou no banco traseiro e o motor ronronou suave, como se o silêncio da rua tivesse engolido o barulho da cidade. Durante o trajeto, o segurança do lado direito manteve-se em silêncio absoluto. O da frente, no entanto, ofereceu um olhar amistoso pelo retrovisor. "Não precisa ter medo, dona Ana. Ele é um bom homem." Quem exatamente é ele? Alguém que passou a vida inteira sendo esquecido, até ontem. A resposta ficou ecoando na mente dela enquanto o carro seguia pelas avenidas largas e depois por ruas cada vez mais vazias. O asfalto deu lugar a calçamento antigo e os prédios modernos foram substituídos por casarões cercados de árvores. Pararam diante de um portão de ferro com o brasão de uma família esculpido no centro. Um segurança desceu e digitou um código no painel lateral. O portão se abriu devagar, revelando uma estrada ladeada por jardins bem cuidados e uma casa branca ao fundo, daquelas que parecem saídas de outro século. "Pode entrar, senhora Ana." Ela desceu do carro. O chão de cascalho estalava sob os sapatos. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando chegou à varanda, a porta se abriu sozinha. Um mordomo idoso apareceu vestindo terno cinza e luvas brancas. "Seja bem-vinda. O senhor Augusto a aguarda na biblioteca." A palavra biblioteca a surpreendeu. Fazia anos que não ouvia algo assim fora de um filme. Entrou. O interior da casa era silencioso, perfumado com cheiro de madeira e livros antigos. Quadros de família cobriam as paredes, e no centro, junto à lareira, o velho estava lá, Augusto. Mas não o mesmo homem de roupas gastas e malas pesadas. Agora vestia um terno impecável, o cabelo penteado para trás, um relógio dourado no pulso. Parecia outro. Ana parou, sem conseguir falar. Ele sorriu, e o tempo pareceu desacelerar. "Eu sabia que você viria", disse com voz serena. "Senhor Augusto, eu não estou entendendo nada. Ontem você me ajudou sem saber quem eu era. Hoje eu quero que saiba." Ele se levantou lentamente e estendeu a mão. "Meu nome completo é Augusto de Almeida Coutinho. Sou fundador da rede hoteleira Solaris." Ana arregalou os olhos. Era um nome conhecido. Placas, comerciais, anúncios sempre ligados a luxo e elegância.
Mas por que o senhor estava sozinho com aquelas malas? Porque às vezes a gente precisa ser invisível para enxergar quem ainda tem alma. Augusto caminhou até uma mesa e abriu uma pasta de couro, tirou um documento e o colocou diante dela. Você trabalha demais por tão pouco, Ana. Eu sei o quanto é difícil sorrir quando o mundo te esquece. Quero que leia isto. Ela pegou o papel. Era um contrato. No cabeçalho, Café Esquina do Sol. Proposta de parceria e expansão. Os olhos dela se encheram de lágrimas antes mesmo de terminar a leitura. Eu não posso aceitar isso. Deve haver um engano. Não há engano algum. Ontem, quando você segurou minhas malas, eu percebi algo que não vejo há muito tempo. Alguém que ajuda sem esperar nada. Quero transformar o seu café em algo maior. E você, Ana, vai dirigir tudo. Ela ficou imóvel, como se o ar tivesse sumido. O relógio antigo na parede marcou o segundo em que sua vida mudou de direção, mas o velho ainda não tinha terminado. Há um detalhe, Ana. Antes de assinar, você precisa saber quem mais está envolvido nisso. Ela levantou os olhos, confusa. Quem mais? Augusto olhou para o mordomo e disse calmamente: Traga o rapaz. O som dos passos ecoou pelo corredor de madeira, compassado, firme. Ana sentiu o estômago revirar, aquele tipo de silêncio que antecede algo grande, algo que muda tudo. O mordomo apareceu na porta e, atrás dele, um homem jovem, elegante, com expressão contida e olhar curioso. Vestia terno azul escuro, mas o que mais chamava a atenção era o modo como olhava para ela, como quem reconhece alguém de um sonho antigo. Senhor Augusto, disse o mordomo, como o senhor pediu. O velho acenou e indicou uma cadeira. Sente-se, Lucas. Quero que conheça a pessoa que tornou isso possível. Lucas se aproximou e estendeu a mão. Prazer, Ana. Ela apertou, ainda sem entender. Prazer, mas o que está acontecendo aqui? Augusto apoiou as mãos na bengala e sorriu, com aquela calma que só os que viveram muito tempo conseguem manter. Este rapaz é meu neto, e o motivo pelo qual ontem eu carregava aquelas malas. Ana piscou algumas vezes, confusa. As malas? Sim. Dentro delas estava o testamento que eu ia entregar a um advogado. Mas confesso, não queria apenas resolver papéis. Queria ver se ainda existia alguém que olhasse para mim sem ver o sobrenome, sem ver o dinheiro. E encontrei você. Lucas olhou para o avô intrigado. O senhor saiu sozinho, disfarçado, para testar as pessoas? Não para testá-las, corrigiu Augusto. Para lembrá-las de que bondade ainda existe. Ana não sabia o que dizer. Estava ali diante de um homem que podia comprar o quarteirão inteiro, ouvindo-o falar como quem confessa uma prece. E onde eu entro nisso? Perguntou, hesitante. Augusto respirou fundo. Lucas é quem vai administrar meus negócios quando eu me for, mas ele precisa entender que riqueza sem empatia é apenas uma forma de solidão. Quero que ele veja de perto o valor de quem trabalha, de quem sente, de quem ajuda sem holofotes. Lucas abaixou a cabeça. Havia algo de constrangido em seu semblante. Ontem mesmo, continuou Augusto, meu neto me disse que gente simples só ajuda esperando algo em troca. Pois bem, hoje ele vai aprender o contrário. Ana arregalou os olhos, sem acreditar no rumo da conversa. Senhor, o senhor não precisa fazer isso para provar nada a ninguém. Eu só ajudei porque é assim que você é, Augusto completou. E é por isso que quero te propor algo maior. Ele fez sinal para o mordomo, que trouxe outra pasta. Dentro dela, havia um conjunto de documentos timbrados acompanhados de um cartão metálico. Este é o projeto Corações da Terra. Quero abrir uma nova linha de cafés sociais, empregando mulheres que, como você, foram subestimadas. Mas preciso de alguém que lidere o primeiro. O seu café será o modelo. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Eu? Mas eu sou só uma garçonete. Você é o que o mundo esqueceu de valorizar. Decência. O silêncio que seguiu foi tão profundo que o estalar da lareira pareceu uma música. Lucas, visivelmente tocado, olhou para o avô e depois para Ana. Eu admito, ontem quando o senhor sumiu, achei que tinha perdido o juízo, mas agora eu entendo.
A senhora é a mulher do café que aparece nos noticiários. Ana balançou a cabeça. Noticiários? Do que você está falando? Augusto sorriu de leve. Parece que a cidade inteira viu o vídeo. Um dos clientes do seu café gravou o momento em que você ajudou um velho com as malas. Viralizou. Gente do país inteiro comentando sobre a garçonete que parou para enxergar um desconhecido. Ana levou a mão à boca, atônita. Meu Deus, eu só fiz o que qualquer um faria. Lucas respondeu sem hesitar. Então o mundo anda precisando de mais gente como você. Augusto se levantou devagar, caminhou até ela e segurou suas mãos. Quero que aceite, Ana. Você não estaria aqui se o destino não quisesse isso. Mas antes de assinar, há uma verdade que preciso te contar. Ela franziu o senho, tentando decifrar o olhar do velho. Verdades costumam doer um pouco, ele murmurou, mas libertam. Augusto caminhou até uma estante de madeira e puxou um álbum antigo, grosso, coberto por poeira fina. Abriu na primeira página. Ana, este café onde você trabalha, o Esquina do Sol, pertenceu à minha família há 50 anos. E a mulher que o fundou era sua avó. O ar sumiu dos pulmões dela. Minha avó? Mas como o senhor sabe disso? Porque ela trabalhou comigo quando eu era apenas um jovem empresário. Seu nome era Elisa. Ela acreditava que o coração de um negócio devia estar nas pessoas, não no lucro. E quando ela se foi, o café acabou vendido, esquecido. Até você trazê-lo de volta à vida, sem saber que estava cuidando do legado dela. Ana levou as mãos ao rosto, as lágrimas escorrendo livres. O café, as receitas antigas, o nome, tudo fazia sentido agora. Então era isso. Por isso o senhor me olhou daquele jeito. Sim, Ana. Eu reconheci o brilho da Elisa em você. Lucas observava em silêncio, emocionado. Aquele momento não era apenas sobre herança, era sobre destino. Augusto fechou o álbum e pousou as mãos sobre ele com solenidade. Agora você entende por que essa proposta não é um favor, é uma continuação. Ana respirou fundo, tentando conter o choro. Mas por que eu? Por que justo agora? O velho sorriu, com a serenidade de quem sabe que o tempo está se encerrando. Porque eu não tenho muito tempo, minha filha. E antes de partir, quero garantir que o nome da Elisa e o seu continuem brilhando onde há bondade. A chama da lareira tremulou, e por um instante, a luz refletiu nos olhos dela como promessa. Ana ficou parada, sem saber se respirava, chorava ou agradecia. Aquele homem diante dela, que no dia anterior parecia apenas um velho cansado, agora se revelava como o elo entre seu passado esquecido e um futuro impensável. Eu nem sabia que minha avó tinha trabalhado com o senhor. Ela murmurou, tocando o álbum com reverência. Augusto assentiu, o olhar perdido por um instante em memórias antigas. Ela foi uma das mulheres mais corajosas que já conheci. Quando abri meu primeiro hotel, foi ela quem insistiu que os funcionários deveriam comer na mesma mesa que os gerentes. Disse que respeito não tem hierarquia. A empresa só deu certo porque ela plantou humanidade nas fundações. Ana sorriu entre lágrimas. Parece com algo que ela me dizia quando eu era pequena. Seja luz até quando ninguém acende por você. Sim, respondeu Augusto com voz embargada. Essa era a Elisa. O velho caminhou até a janela. O sol filtrava-se entre as cortinas, tingindo o ar de dourado. Quando ela morreu, eu estava fora do país. Nunca consegui me despedir. E a culpa me acompanhou por décadas. Mas ontem, quando vi você se abaixar para pegar minhas malas, eu soube. Era como se a Elisa tivesse voltado, com outro nome, outro rosto, mas a mesma alma. Ana respirou fundo, tentando conter o turbilhão dentro dela. Eu não sei o que dizer. Diga apenas sim, respondeu Augusto com ternura. Sim, para continuar o que ela começou. Lucas observava tudo, cada palavra do avô pesando sobre sua própria consciência. Até então, ele acreditava que generosidade era fraqueza e que o mundo pertencia aos que calculam. Agora via o contrário, que havia força em quem sente, poder em quem se doa. O velho voltou à poltrona e abriu outra pasta, mais fina, com um selo prateado. Este é o meu testamento. Fiz questão de reescrever ontem à noite. Ana ficou tensa. Testamento?
Sim, quero que ouça com calma. Ele ajustou os óculos, respirou e leu em voz firme. Declaro que parte do patrimônio da Rede Solaris será destinada à criação da Fundação Elisa de Souza, instituição sem fins lucrativos, voltada a oferecer cursos, empregos e microcréditos para mulheres chefes de família. A direção executiva ficará sob responsabilidade de Ana Souza, neta de Elisa, a quem reconheço como sucessora moral deste legado. O som das palavras parecia encher o salão. Ana ficou muda, o coração disparado. Eu não posso aceitar isso. Não sou ninguém para administrar uma fundação. Você é exatamente quem deve administrá-la, insistiu Augusto. Alguém que entende o valor da dignidade, não do lucro. Ela se levantou, nervosa, os olhos marejados. Mas e o seu neto? Ele devia ser o herdeiro natural. Lucas levantou as mãos, quase interrompendo. Não, Ana. Eu já herdei o suficiente. O que o meu avô está fazendo é justo. Augusto virou-se para ele e sorriu. Justo e necessário. Quero que vocês dois trabalhem juntos. Lucas cuidará das finanças e Ana, da alma do projeto. Ana sentou-se devagar, tentando processar o que acabara de ouvir. Tudo nela lutava contra a ideia de merecer algo tão grande. Senhor Augusto, por que agora? Por que me contar tudo assim? O velho fechou o testamento e cruzou as mãos sobre o colo. Porque o tempo me cobra. Tenho uma doença que não perdoa relógio. O médico me deu poucos meses. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. O estalar da lenha parecia o som de um coração se despedindo devagar. Ana levou a mão à boca. Não, o senhor parece tão bem. Engana o corpo quem ainda tem propósito, disse ele com um sorriso triste, mas já não posso enganar o tempo. Lucas baixou o olhar, visivelmente abalado. O senhor devia ter me contado. E você teria me proibido de sair ontem, me trancado em casa. Eu precisava ir, Lucas. Precisava ver o mundo com os olhos dela uma última vez. Ana respirava rápido, o peito apertado. E o que eu devo fazer agora? Volte ao café, respondeu Augusto, mas não como antes. Amanhã os seguranças vão ajudá-la a registrar a nova marca. O Esquina do Sol será restaurado, reformado, expandido. Você será diretora-geral e o primeiro curso da fundação será inaugurado dentro dele. Ela olhou para ele confusa. Curso? Sim. Formação gratuita para jovens de baixa renda que sonham abrir seus próprios cafés, padarias, pequenos negócios. Quero que cada uma delas aprenda o que a Elisa ensinou, que o segredo não é servir café, é servir pessoas. Ana não conseguiu conter o choro. Eu prometo fazer isso valer, Sr. Augusto. Eu prometo honrar o nome da minha avó e o seu. O velho se levantou segurando a bengala com as duas mãos. Promessas são sementes, minha filha. Só florescem quando a gente as planta com verdade. E eu sei que você vai plantar. Lucas se aproximou, a voz embargada. Avô, o senhor vai estar lá na inauguração, certo? Augusto sorriu sereno. Nem o tempo é capaz de impedir isso. De algum modo estarei. Ana se levantou também. E por um instante, os três ficaram lado a lado. O passado, o presente e o futuro, unidos por um gesto simples de compaixão. Ao sair da mansão, o vento frio da tarde tocou o rosto dela. O mundo parecia o mesmo, mas algo dentro dela havia mudado para sempre. O motorista abriu a porta do carro e perguntou, "Para onde, senhora?" Ana sorriu. De volta para onde tudo começou. Enquanto o carro se afastava pela estrada de cascalho, ela olhou pela janela e viu Augusto acenando da varanda. Um vulto frágil, mas cheio de luz. No reflexo do vidro, parecia que o sol se curvava diante dele. O portão da mansão se fechou atrás dela com um estalo metálico, e por um momento, Ana sentiu como se tivesse atravessado uma fronteira invisível entre o que foi e o que ainda seria. O carro seguia silencioso, e ela, encostada no banco de trás, observava o mundo lá fora como quem vê tudo pela primeira vez. O mesmo bairro, as mesmas ruas, mas agora tudo parecia carregar outro significado. As palavras de Augusto ecoavam. O segredo não é servir café, é servir pessoas. Ela as repetia mentalmente, como um mantra,
Quando o carro parou em frente ao Esquina do Sol, o velho letreiro balançava com o vento. O mesmo que ela mesma havia pintado, com as mãos manchadas de tinta e o coração cheio de esperança. Júlio, o cozinheiro, estava na calçada, braços cruzados, cara de quem não piscou desde que ela saíra. Pelo amor de Deus, Ana, onde é que você foi? A cidade inteira está falando de você. Saiu em tudo quanto é rede social. Garçonete ajuda idoso misterioso e 4 seguranças aparecem no dia seguinte. Olha isso. Ele mostrou o celular, a tela cheia de comentários. Isso parece filme. Ajudar faz milagre. Quem será o velho? Ana olhou para o chão e riu de nervoso. Parece que minha vida virou novela. Mas e aí? O que ele queria? Quem era o homem? Ela o encarou por um segundo, pensando em como responder. Digamos que Pé é um velho amigo da minha avó e que eu tenho muito trabalho pela frente. Júlio franziu a testa. Trabalho? Como assim? Esse café vai mudar, Júlio. Vai crescer, vai ensinar, vai acolher. Vamos abrir as portas para quem o mundo esqueceu. Ele deu uma risada incrédula. Você está falando sério? Mais do que nunca. Ana entrou, respirando o aroma de café fresco misturado com lembranças. Cada mesa contava uma história, cada xícara parecia carregada de passado. Caminhou até o balcão, onde o bilhete de Augusto ainda estava sobre o pires, o mesmo que ela usara no dia anterior para servir o café dele. Eu prometo, Sr. Augusto, murmurou. Eu não vou deixar esse lugar morrer de novo. Enquanto ela arrumava o balcão, a porta se abriu com o som familiar do sino. Um dos seguranças entrou, o mesmo que lhe entregara o envelope dourado. Senhora Ana, o Sr. Augusto pediu que entregássemos isto. Era uma caixa de madeira pequena, sem fechadura. Dentro, um envelope com o logotipo da Rede Solaris e um pendrive prateado. Ele disse que é o primeiro passo. Ana assentiu, sem entender muito bem. Assim que o segurança saiu, chamou Júlio. Vem cá, me ajuda a abrir isso. Abriram juntos o envelope. Havia um bilhete curto, escrito à mão. Dentro deste pendrive, há o projeto completo da nova estrutura do Esquina do Sol. Arquitetos, orçamento, fornecedores, tudo já foi cuidado. Mas o que não posso comprar é o que você tem, o coração que vai comandar isso. Augusto. Ana respirou fundo. Ele pensou em tudo, Júlio, tudo. O cozinheiro se recostou no balcão ainda atônito. E você? Vai aceitar mesmo isso? Porque, olha, parece coisa de outro mundo. Não é outro mundo, Júlio, é o mesmo. Só que como deveria ser. Nos dias seguintes, o café virou um centro de curiosidade. Jornalistas apareciam, vizinhos tiravam fotos, clientes novos vinham só para ver a moça do vídeo. E Ana, paciente, explicava sempre o mesmo. Não fiz nada demais, só ajudei um homem com as malas. Mas cada vez que dizia isso, sentia que havia algo maior por trás. Porque a verdade é que o gesto simples de ajudar alguém havia acendido uma chama que agora crescia dentro dela. Uma vontade de transformar aquele pequeno espaço num farol de esperança. Certa manhã, enquanto revisava as plantas do projeto, ouviu uma voz familiar à porta. Posso entrar? Era Lucas, de terno, mas sem a arrogância do primeiro encontro. Carregava um caderno de anotações e um sorriso sincero. Claro. Achei que não fosse voltar. Meu avô pediu que eu ajudasse, e a verdade é que eu precisava ver como é o lugar que mudou ele. Ana sorriu. Cuidado, ele muda mais gente do que parece. Lucas olhou ao redor impressionado com o calor do ambiente. Tem razão. Não é só um café, é como se tivesse alma. É a alma da minha avó, respondeu Ana. E agora, de alguma forma, também é a do seu avô. Eles se sentaram e, pela primeira vez, conversaram sem barreiras, sobre ideias, planos, medos e sonhos. Lucas falava com brilho nos olhos, diferente do homem que antes via o mundo como uma planilha. Ana mostrava desenhos, receitas, histórias de clientes que pagavam com gratidão quando o dinheiro faltava. No fim da tarde, quando a luz do sol atravessou o vidro e banhou o balcão, ele disse em voz baixa: Sabe, eu achava que sucesso era poder. Agora eu vejo que sucesso é servir. Ela sorriu com a mesma serenidade que tinha quando ofereceu o primeiro café a Augusto. Então,
Você finalmente aprendeu o segredo do Esquina do Sol. O relógio marcou 6 da tarde e o sino da porta tocou novamente. Um entregador entrou, segurando um envelope branco. Entrega para Dona Ana. Ela abriu. Era um convite em papel grosso com letras douradas. Cerimônia de inauguração da Fundação Elisa de Souza Local. Hotel Solaris Central. Data amanhã às 18 horas. No rodapé, uma observação manuscrita. Amanhã o sol vai nascer diferente. Augusto. Ana sentiu um arrepio. Era a mesma frase que ele dissera ao sair do café naquele primeiro dia. O sol do dia seguinte nasceu com uma cor diferente, mais leve, mais quente, como se o próprio céu tivesse se vestido de promessa. Ana acordou antes do despertador, o coração acelerado. Espalhou sobre a mesa o convite da fundação, o contrato de parceria e o velho bilhete de Augusto. Tudo parecia um sonho bom demais para ser verdade. Enquanto se arrumava, percebeu que cada gesto era acompanhado de um pensamento novo. Será que ele estará lá? A lembrança do rosto sereno do velho voltou com força. Havia algo em seu olhar, um misto de despedida e paz, que agora fazia sentido. No café, Júlio já a esperava com uma camisa engomada e um sorriso orgulhoso. Você vai arrasar hoje, chefe. Ana riu. Chefe? Ainda não me acostumei a isso. Acostume-se. O povo do bairro já fala de você como se fosse prefeita. Tem gente vindo de longe só para tomar café aqui. Ela sorriu, mas havia um nó no peito. Tudo isso é por causa dele. Por causa de você também, respondeu Júlio. Ele só acendeu a luz, mas foi você quem manteve acesa. Às 5:30 da tarde, o carro preto estacionou em frente ao Esquina do Sol. Lucas saiu elegante e ofereceu a mão. Pronta? Nem um pouco. Então é sinal de que o coração ainda sabe sentir. O Hotel Solaris Central era imponente, com fachadas de vidro e jardins impecáveis. Ao chegar, Ana se sentiu pequena, mas determinada. O salão principal estava cheio. Empresários, jornalistas, funcionários e curiosos. Um palco ao fundo, decorado com flores brancas, trazia o nome Fundação Elisa de Souza. Lucas guiou Ana até a primeira fileira. Ele queria que você se sentasse aqui. Ele vai chegar? Disse que sim. Disse que faria questão de estar presente. O relógio marcava 6 horas quando as luzes diminuíram. Uma voz feminina anunciou: Senhoras e senhores, damos início à cerimônia de inauguração da Fundação Elisa de Souza, um projeto idealizado por Augusto de Almeida Coutinho. Um murmúrio percorreu o salão. Todos esperavam que ele aparecesse. Mas o palco ficou vazio. Lucas levantou, aflito, e se aproximou de um dos seguranças. Onde está meu avô? O homem hesitou. Senhor, o doutor Augusto pediu que entregássemos isto a vocês assim que a cerimônia começasse. Era um envelope branco, lacrado. Lucas abriu e começou a ler em silêncio, o rosto mudando pouco a pouco. Ana percebeu e perguntou nervosa: O que foi? Ele respirou fundo e respondeu: Ele partiu esta manhã. O salão inteiro pareceu parar. Nenhum som, nenhum movimento. Só o som do coração de Ana batendo descompassado. Como assim partiu? Ele estava bem ontem. Lucas segurou a carta e leu em voz alta com a voz trêmula. Meu tempo chegou, mas meu sonho continua. Não quero lágrimas, quero movimento. Hoje vocês inauguram não apenas uma fundação, mas uma forma de viver. Ana, você me devolveu fé na humanidade. Lucas, você me devolveu esperança no futuro. A vocês dois deixo o que tenho de mais valioso, a missão de transformar gentileza em legado. Ana levou a mão à boca, o choro silencioso escorrendo pelo rosto. Lucas continuou. Quando a vida me cansar, quero partir como vivi, cercado de gente boa. E se puder escolher um último café, que seja aquele que ela me serviu com o coração inteiro. As pessoas começaram a aplaudir, primeiro timidamente, depois com força. Não era um aplauso de cerimônia, era homenagem, um tributo. Ana subiu ao palco, os olhos marejados, segurou o microfone e olhou para o público. Eu conheci o Sr. Augusto por acaso. Ele estava cansado, com malas pesadas, e só queria um copo d'água e um café. Eu o ajudei, e ele me ensinou o que é ser vista.
Me mostrou que gentileza não é fraqueza, é revolução. O silêncio era total. Todos prestavam atenção. Hoje, esse lugar leva o nome da minha avó, uma mulher que acreditava que o amor muda o mundo, um gesto de cada vez. Que esse espaço forme mais que profissionais, forme pessoas. Pessoas que sirvam o outro com o coração inteiro. As palmas vieram novamente, agora acompanhadas de lágrimas. Lucas subiu ao palco e colocou ao lado dela uma pequena caixa preta. Meu avô pediu que isso fosse entregue a você, só no fim da cerimônia. Ana abriu. Dentro, uma xícara de porcelana branca, simples, igual a que ela usava no café. No fundo, gravadas em dourado, duas palavras: continue servindo. Ela segurou a xícara contra o peito e fechou os olhos. Por um instante, sentiu como se o velho estivesse ali, sorrindo, encostado na bengala, olhando para o céu. Mais tarde, no jardim do hotel, Lucas se aproximou em silêncio. Ele planejou tudo, até o horário da despedida. Disse que queria ir enquanto o sol ainda brilhasse. Ana enxugou as lágrimas. Ele foi luz até o fim. Tá, deixou a chama com você. Ela olhou para o horizonte, o sol se pondo lentamente, tingindo o céu de laranja. Prometo continuar servindo, do jeito que ele me ensinou. Lucas estendeu a mão. E eu prometo caminhar ao seu lado. O vento soprou leve, espalhando pétalas pelo chão, como se o próprio destino batesse palmas. O velho havia partido, mas a semente dele floresceria em cada café servido, em cada mulher acolhida, em cada gesto de bondade que o Esquina do Sol inspirasse dali em diante. E naquele instante, Ana entendeu o que Augusto quis dizer desde o começo. O sol não nascia diferente lá fora. Ele nascia dentro dela. Nos dias que se seguiram à cerimônia, o nome Fundação Elisa de Souza ecoava por toda a cidade. Jornais, rádios e canais de TV falavam sobre a história da garçonete, que transformou uma gentileza em um império de humanidade. Mas para Ana, o que mais importava não eram as manchetes. Era o que acontecia dentro do café todas as manhãs. O Esquina do Sol estava irreconhecível. As paredes recém-pintadas traziam frases inspiradoras que Augusto escolhera pessoalmente. Respeito é o sabor que nunca deve faltar. Sirva com alma, não com pressa. E no centro do salão, uma placa de bronze brilhava. Fundação Elisa, onde cada xícara é um recomeço. Ana caminhava entre as mesas observando rostos novos. Jovens aprendizes, mães solteiras, mulheres que antes limpavam escritórios, agora aprendendo sobre gestão, confeitaria, atendimento. Cada uma trazia uma história, um motivo para recomeçar. No escritório dos fundos havia um retrato emoldurado de Augusto ao lado de outro de Elisa, sua avó. 2 sorrisos serenos, 2 tempos diferentes unidos por uma mesma fé nas pessoas. Naquela manhã, Lucas chegou cedo, trazendo um envelope pardo. É o relatório da fundação. Você precisa ver isso. Ana abriu e ficou em silêncio. As doações haviam ultrapassado todas as expectativas. Pessoas comuns anônimas doavam pequenas quantias, enviavam mensagens, histórias, agradecimentos. Parece que o país inteiro decidiu acreditar junto, disse ela sorrindo emocionada. Lucas respondeu: é o poder da verdade. As pessoas sentem quando algo é puro. Os dois caminharam até a varanda dos fundos, onde o cheiro de pão fresco escapava das fornadas. O sol subia devagar, iluminando a cidade. Você sabia, disse Ana, que o nome do café era uma brincadeira da minha avó? Ela dizia que o sol era o único cliente que nunca faltava. Que chovesse ou fizesse frio, ele sempre voltava. Lucas sorriu. Então, o Esquina do Sol nunca vai fechar, porque agora o sol está em todo lugar. Ela olhou para ele e houve um instante de silêncio bonito. Não o silêncio do vazio, mas o da gratidão. Nos meses seguintes, a fundação cresceu. Novos cursos surgiram. Culinária popular, finanças para mulheres, cidadania e liderança. Ana supervisionava tudo pessoalmente, muitas vezes varando noites, revisando apostilas, provando receitas, orientando alunas. Eu quero que cada mulher que entre aqui sinta o mesmo que eu senti quando Augusto me olhou pela primeira vez, como se tivesse valor,
dizia ela. Certa tarde, durante uma aula inaugural, uma jovem levantou a mão. Dona Ana, posso perguntar uma coisa? Claro, meu amor. Por que a senhora ajuda tanto as pessoas? Mesmo depois de tudo que já conquistou? Ana sorriu e o salão inteiro se calou para ouvir. Porque um dia alguém acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. E a única forma de agradecer por isso é fazer o mesmo pelos outros. O bem só continua quando a gente passa adiante. Os aplausos vieram espontâneos, leves, sinceros. Lucas observava de longe com o mesmo orgulho que Augusto teria sentido. Naquela noite, o céu parecia mais estrelado que o normal. O café estava fechado, mas Ana ficou sentada sozinha, olhando a placa de bronze reluzir sob a luz fraca da rua. Sobre o balcão, a xícara branca que Augusto lhe deixara, agora cheia de pequenas flores amarelas. Ela passou o dedo pelas palavras gravadas no fundo. Continue servindo. As lembranças voltaram como ondas. O velho de terno gasto, o sorriso gentil, as malas pesadas, a carta dourada, o testamento, a fundação. Tudo parecia um ciclo perfeito. Um círculo de compaixão que começara com um simples "Posso ajudar?". De repente, um som suave quebrou o silêncio. O sino da porta balançou sozinho, empurrado por uma brisa. Ana olhou e sentiu o coração apertar. Por um segundo, jurou ver Augusto ali, encostado na bengala, sorrindo do jeito calmo de sempre. Mas não havia ninguém, apenas o reflexo da própria luz tremendo no vidro. Ela riu baixinho, entre lágrimas. Eu sei que o senhor tá aí, seu Augusto. Pode deixar, eu tô servindo direitinho. O relógio marcou meia-noite. O bairro dormia, mas o Esquina do Sol seguia desperto, pulsando com o calor das histórias, das vidas que se cruzavam ali. Na parede, a sombra do abajur desenhava o contorno de duas figuras lado a lado, como se Augusto e Elisa vigiassem cada xícara servida, cada sonho recomeçado. E Ana, agora diretora, professora e guardiã daquele legado, sussurrou antes de apagar as luzes. Obrigada por me lembrar que o bem sempre volta, mesmo que demore. Quando a última lâmpada se apagou, o letreiro do café brilhou sozinho, um sol dourado sobre fundo escuro. A esquina mais simples da cidade era agora o ponto mais luminoso do mundo. 1 ano havia se passado desde aquele dia em que o velho Augusto entrara no Esquina do Sol com suas malas pesadas. 1 ano desde o bilhete dourado, desde a fundação, desde que o mundo de Ana havia se virado de cabeça para baixo, ou talvez finalmente ficado de pé. O café agora era um ponto turístico. Gente de todo canto vinha conhecer o lugar onde tudo começou, mas Ana nunca deixara que virasse espetáculo. Este não é um lugar para tirar fotos, ela dizia com ternura. É um lugar para deixar a pressa lá fora. Mesmo com o sucesso, ela fazia questão de servir algumas mesas. Para não esquecer de onde vinha, explicava. E cada vez que colocava uma xícara diante de alguém, sentia que estava entregando mais que café. Estava entregando história. Naquela manhã, o sol entrava pelas janelas com uma luz morna e as alunas da nova turma da fundação ocupavam as mesas do fundo, rindo e trocando receitas. Ana observava com o coração cheio. Foi quando notou uma mulher parada na porta. Magra, olhar cansado, roupa simples, 2 crianças pequenas ao lado. "Posso ajudar?" perguntou Ana. A mulher hesitou. "Disseram que aqui ajudam pessoas. Eu não tenho dinheiro, mas posso trabalhar. Qualquer coisa." Ana caminhou até ela e sorriu. "Você chegou ao lugar certo. Mas eu nem sei fazer café direito. Nem eu sabia quando comecei." As crianças olharam as vitrines com fascínio. Uma delas segurava uma boneca sem braço. Ana se abaixou e ofereceu um pão de queijo ainda quente. "Quer dividir com a mamãe?" A menina assentiu com olhos brilhando. Naquele instante, Ana entendeu que o ciclo continuava, que a compaixão que um dia recebera agora passava por suas mãos para alcançar outras. Era como se Augusto soprasse de algum lugar. "Continue servindo." À tarde, Lucas apareceu com uma pasta. Tinha olheiras e cheiro de viagem. "Voltei de Brasília. A fundação vai se expandir para 3 novos estados." Ana sorriu. 3? Em 1 ano? Sim, o governo aprovou o projeto de incentivo social. E sabe o nome da nova sede?
Qual? Luz do Sol. Escolhi em homenagem a ele e a você. Ela se emocionou. Ele ficaria orgulhoso. Ficaria nada, respondeu Lucas rindo. Ele diria, é o mínimo que podiam fazer. Os dois riram juntos. Era bonito vê-los assim, companheiros, cúmplices de um propósito que já ultrapassava qualquer fronteira. Você ainda sente falta dele? Lucas perguntou, olhando pela janela. Todos os dias. Mas a saudade dele é diferente. Releve, como se estivesse aqui, só me observando para ter certeza de que estou fazendo direito. E tá. Eu tento. Às vezes erro, choro, me perco. Mas aí lembro que a gentileza não é para ser perfeita. É para ser constante. Ele ficou em silêncio, admirando a força daquela mulher que um dia foi garçonete e agora inspirava centenas de outras. No fim da tarde, o movimento diminuiu. Hannah sentou-se sozinha com um caderno de anotações. Escrevia novos planos, cursos de panificação, mentorias, microcréditos para empreendedoras. A letra era firme, cheia de vida. De repente, Júlio apareceu na porta com um envelope pardo nas mãos. Chegou para você, sem remetente. Ana franziu o senho, abriu o envelope e tirou uma folha dobrada. Reconheceu a caligrafia antes mesmo de ler. Era de Augusto. Ana, se esta carta chegou até você, é porque um ano se passou. Parabéns, não por manter o café aberto, mas por manter o coração aceso. Eu sempre acreditei que o tempo não apaga o que é feito com amor. Onde quer que eu esteja, saiba, o sol continua nascendo do mesmo jeito. Mas agora ele sorri por sua causa. Augusto. As lágrimas escorreram silenciosas. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez desde a despedida, falou em voz alta. Obrigada por me ver quando o mundo não via. No balcão, a xícara branca ainda estava ali, agora trincada, com o dourado um pouco apagado. Ana a segurou com cuidado. Não é o brilho que importa, murmurou, é o que ela carrega. Mais tarde, quando o café fechou, Ana pegou as chaves e caminhou até a porta. O céu estava tingido de vermelho, o mesmo tom que o entardecer tinha no dia em que tudo começou. Uma senhora que passava acenou. Boa noite, minha filha. Café ainda aberto? Ana olhou o relógio. Já passava das 8, mas sorriu. Para um coração cansado, o esquina do sol nunca fecha. Fez a senhora entrar, preparou um café simples, colocou o pratinho de porcelana e serviu. Por conta da casa, disse. A mulher bebeu um gole e, com lágrimas nos olhos, respondeu. Você nem sabe como eu precisava disso hoje. Ana sorriu. Ah, minha senhora, eu sei sim. Às vezes, tudo o que a gente precisa é um gesto pequeno para lembrar que ainda dá para acreditar. Enquanto limpava o balcão, ouviu o barulho leve do vento e o tilintar do sino na porta. Boa noite, seu Augusto, ela sussurrou, e por um instante, só um instante, jurou ouvir de volta uma voz calma, rouca e familiar. Boa noite, Ana. Continue servindo. O sorriso dela se misturou às lágrimas. O letreiro brilhou mais forte, como se o sol, mesmo do outro lado do mundo, ainda acenasse para ela. Naquela madrugada, o céu amanheceu cinza. Pela primeira vez em anos, o sol não apareceu sobre o letreiro dourado do Esquina do Sol. Um vento frio atravessava as janelas e fazia o sino da porta tilintar sozinho. Ana estava ali, sentada, como sempre chegava antes de todos, preparando o café para o dia. Mas havia algo diferente, uma quietude estranha no ar, o tipo de silêncio que precede grandes recomeços. Ela observava o medalhão de Elisa sobre o balcão, ao lado da xícara branca trincada. Tudo ali carregava histórias, de amor, perda, coragem, perdão. O mundo inteiro podia girar, mas aquele pequeno espaço era o centro de tudo o que importava. A notícia chegou pelas mãos de Júlio, que entrou apressado, de o rosto sério. Ana, é o Miguel. Ele se foi. Ela ergueu os olhos devagar. Como assim? Dormiu e não acordou. O filho dele ligou agora. Ana segurou o medalhão com força. O destino, mais uma vez, fechava um ciclo. O homem que um dia fugira do amor agora partia em paz, depois de ter reencontrado o perdão. Ele disse algo antes de dormir? Perguntou a voz embargada. Júlio assentiu.
Disse que agora podia descansar porque a moça do sorriso igual ao da Elisa o havia perdoado. Ana chorou em silêncio. Não de tristeza, mas de gratidão. O sol podia estar escondido, mas dentro dela ainda havia luz. No mesmo dia, Lucas apareceu cedo. Tinha os olhos marejados, mas o sorriso calmo. O mundo parece mais leve hoje, não acha? Parece, respondeu Ana. Talvez porque algumas almas, quando encontram paz, levam embora um pouco da dor do mundo. Lucas colocou um envelope sobre o balcão. Chegou para você, de um endereço que não existe mais. A mansão do Augusto foi demolida. Mas alguém deixou isso no correio. Ela abriu. Dentro, uma carta datada de 1 ano antes, escrita à mão. Minha querida Ana, quando o sol não nascer, não se preocupe. É apenas o céu descansando da beleza que você espalhou. Haverá um dia em que o café vai estar vazio e você vai pensar que tudo perdeu o sentido. Nesse dia, feche os olhos e ouça. Cada pessoa que serviu uma xícara aqui carrega um pouco de você. A luz não precisa ser vista para existir. Augusto. Ana encostou a carta no peito e fechou os olhos. O silêncio parecia cheio da presença dele, do riso rouco, da voz serena, das palavras que mudaram sua vida. Quando abriu os olhos, a chuva fina começava a cair. A calçada refletia a placa de bronze da fundação, brilhando mesmo sem sol. Júlio acendeu as luzes e colocou para tocar a música que Augusto sempre pedia, uma valsa antiga, suave. Ana respirou fundo, pegou o avental e começou a arrumar as mesas. Tem café para hoje? Perguntou Júlio. Tem. O Esquina do Sol não fecha, nem quando o sol se esconde. Naquela tarde, um grupo de jovens entrou para a aula inaugural da nova turma da fundação. Entre elas, uma menina tímida de olhos claros se aproximou de Ana. Meu nome é Sofia. Sou filha de uma das alunas da primeira turma. Minha mãe dizia que a senhora transformou nossa vida. Eu quero ser como a senhora. Ana se ajoelhou e segurou as mãos dela. Não queira ser como eu, Sofia. Seja como o sol. Aqueça o que estiver ao seu alcance. A menina sorriu e respondeu, mas o sol não aparece hoje. Ah, aparece sim, disse Ana, tocando o coração da menina. Às vezes ele só muda de lugar. O riso leve da garota encheu o salão. E naquele instante, o céu se abriu. Um único raio atravessou as nuvens e pousou sobre o letreiro dourado. As letras refletiram a luz como se o próprio Augusto tivesse aberto a cortina do céu para ver se ainda havia café servido com amor. Lucas se aproximou com os olhos úmidos. Acho que ele gostou do que viu. Ana sorriu. Ele sempre disse que o sol nasceria diferente para mim. Acho que ele só esqueceu de avisar que seria por dentro. Ao entardecer, o café fechou mais cedo. As ruas estavam vazias, mas o ar carregava um perfume de pão e lembranças. Ana apagou as luzes, guardou o medalhão e a xícara e ficou um tempo olhando o letreiro brilhar sozinho. De repente, uma brisa suave passou e o sino da porta balançou uma vez. Ela olhou para o teto, sorrindo. Boa noite, seu Augusto. E a brisa respondeu, quase como um sussurro entre o vento e o coração. Boa noite, minha filha. Continue servindo. O letreiro apagou devagar, mas o brilho permaneceu. Não nas lâmpadas, não nas paredes, mas no peito de cada pessoa que um dia recebeu um café, uma palavra, um gesto, uma esperança. O sol podia não nascer lá fora naquele dia, mas dentro do Esquina do Sol, a luz nunca mais se apagaria. 3 anos haviam se passado desde o dia em que o velho Augusto entrara no Esquina do Sol pedindo ajuda com as malas. 3 anos desde que uma garçonete simples segurou o peso de um destino inteiro sem saber. E agora, naquela manhã, Ana olhava pela janela do escritório da fundação. O céu aberto, o bairro acordando devagar, o cheiro de pão e esperança misturados no ar. A fundação crescera. Já eram 10 unidades espalhadas pelo país. Cada uma com o mesmo letreiro dourado, a mesma filosofia e, principalmente, o mesmo propósito: devolver dignidade através de trabalho e aprendizado. Onde antes havia solidão e desespero, agora floresciam pequenos cafés, padarias, oficinas. Ana lia as cartas que chegavam todas as semanas. Dona Ana, consegui meu primeiro emprego. Abri meu negócio com um microcrédito. Voltei a acreditar em mim.
e cada uma delas era como uma centelha, lembrando-a de que gentileza, quando plantada, não morre, se espalha. Lucas entrou no escritório, trazendo uma pasta sob o braço. Estão prontos os documentos da expansão internacional. A gente conseguiu o apoio do consulado. Ana piscou surpresa. Internacional? Você está falando sério? Sim, Lisboa será a primeira cidade fora do Brasil a receber uma sede da fundação. Ela sorriu, o olhar marejado. A avó dele deve estar dançando lá em cima. E ele também, completou Lucas. Sentaram-se frente a frente, em silêncio. Às vezes não era preciso falar nada. O olhar bastava. O tempo havia transformado os dois. O que começou como um encontro de mundos distantes agora era uma parceria sólida, construída em propósito e carinho. Lucas, disse Ana, você já percebeu que o seu avô nos uniu de propósito? Sim, respondeu ele com um meio sorriso. Ele sabia que eu precisava de alguém que me ensinasse o que é servir. E eu precisava de alguém que acreditasse que eu podia sonhar grande. Ficaram um instante olhando a foto emoldurada na parede. Augusto, Elisa e Ana, no centro de um mosaico de retratos das alunas da fundação. No rodapé, uma frase escrita em dourado. O bem que fazemos é o único patrimônio que levamos. Mais tarde, Ana caminhou pelo salão do café. A nova turma estava reunida, e entre as alunas havia uma jovem que lembrava muito a ela no início. Postura humilde, olhar cansado, mas coração desperto. Qual o seu nome? Perguntou Ana. É Marina. Seja bem-vinda, Marina. O que te trouxe até aqui? Fome, respondeu a jovem com sinceridade, mas também vontade. Ana sorriu. Então você já tem tudo o que precisa para começar. Enquanto explicava as primeiras lições, como servir com empatia, ouvir o cliente, manter o ambiente acolhedor, percebeu que cada palavra que dizia já não era só dela. Era de Augusto, de Elisa, de todas as mulheres que haviam passado por ali e deixado pedaços de si no ar. No intervalo, Marina se aproximou. A senhora acha que eu consigo mudar minha vida assim, trabalhando num café? Não é o café que muda a vida, menina. É o coração que você coloca em cada xícara. Ao cair da tarde, Ana subiu até o terraço da fundação. O vento soprava quente e o céu se pintava de laranja, o mesmo tom que ela vira tantas vezes refletido nos olhos de Augusto. Fechou os olhos e deixou o vento tocar o rosto. Obrigada, murmurou, por nunca desistirem de mim. De repente, o sino da entrada tocou lá embaixo. Ana se inclinou na varanda e viu uma fila de jovens chegando para a seleção da nova turma. Cada rosto trazia o mesmo brilho que ela carregara anos atrás, o brilho de quem ainda acredita que pode recomeçar. Júlio, agora grisalho, coordenava tudo com sua voz firme. Vamos entrando, gente. Aqui o sol nunca se atrasa. Ana riu sozinha. Aquela frase, tão simples, resumia tudo. Quando o último raio de sol desapareceu, ela desceu as escadas, pegou a xícara branca trincada e colocou sobre o balcão. Dentro dela, havia agora um punhado de grãos de café e uma pequena flor amarela. Lucas se aproximou observando o gesto. Para quem é isso? Perguntou. Para todos que vierem depois. Para lembrarem que o que começa pequeno pode iluminar o mundo. Ele assentiu e juntos ficaram observando o letreiro do lado de fora. O Esquina do Sol, agora cercado por vida, risadas e cheiro de futuro. Ana suspirou e disse, num tom quase de oração. Um dia, o velho entrou aqui pedindo ajuda com malas pesadas. Hoje eu entendo. Ele não carregava peso, carregava destino. Lucas colocou o braço sobre os ombros dela. E você, Ana, transformou esse destino em caminho. Ela sorriu, o olhar brilhando de emoção. O sol não nasce para um. Ele nasce para todos que ainda acreditam. E naquele instante, as luzes do café acenderam como um reflexo do céu, douradas, quentes, vivas. Lá fora, o vento espalhou o cheiro de café fresco pela rua. Dentro, corações se acalmavam. O Esquina do Sol nunca foi apenas um café. Era o lugar onde a bondade se tornava pão, a coragem virava aroma e o amor, herança. Ana olhou pela última vez para o retrato de Augusto e sussurrou. Cumpri minha parte, seu Augusto. Agora o sol mora aqui dentro.
E enquanto a cidade dormia, o letreiro brilhava em silêncio, guardando a certeza que movera aquela história do começo ao fim. A gentileza nunca morre, apenas muda de mãos. Gentileza é força silenciosa, o gesto que salva quem dá e quem recebe. O bem volta sempre, mesmo que demore. Se esta história te tocou, compartilhe-a. Talvez alguém em algum lugar esteja precisando lembrar que o sol também pode nascer dentro dela. Curta, comente e se inscreva, e que o seu próximo café venha cheio de propósito.